Meu nome é André Silvares Vasconcelos, eu sou promotor de justiça nas comarcas de Piuí, que abrange os municípios de Piuí, Capitólio e Doresópolis, onde atuo na segunda promotoria de justiça, sendo titular aqui há praticamente 16 anos, e também atuo como substituto durante esse mesmo período na comarca de São Roque de Minas, que contém os municípios de São Roque e de Vargem Bonita. Em ambas as promotorias, ou seja, em todas essas 5 cidades, além de outras funções, eu exerço a função de curador dos direitos da infância e da juventude. Então eu cuido para que, juntamente com com o sistema todo de proteção, o Ministério Público faz parte desse sistema de garantia de direitos, nós cuidamos para que os direitos da criança e do adolescente, ou seja, os menores de 18 anos, de 0 a 18 anos, tenham seus direitos resguardados. Importante dizer, ainda em fase preliminar, que o artigo 227 da Constituição Federal diz que todos nós, Estado, sociedade civil, entidades, devemos zelar pelos direitos da criança e do adolescente com absoluta prioridade. É o único momento em que a nossa Constituição, que é a nossa lei maior, faz uso dessa expressão, absoluta prioridade. O que é absoluta prioridade? É aquela prioridade que está acima de todas as outras, que deve ser perseguida sempre, com todos os nossos esforços, toda a nossa atenção. E nessa condição de promotor de justiça da infância e da adolescência, eu venho participar da Agenda Canastra Sustentável, atendendo um pedido do Instituto Gaia, e em parceria com a JDE e demais parceiros. E o objetivo é explicar um pouquinho, conscientizar a população sobre o que é o FIA, o Fundo da Infância e da Adolescência. O FIA é o Fundo da Infância e da Adolescência. O fundo, o que é? É uma reserva de dinheiro, é uma conta na qual ficam depositados valores destinados a financiar programas e projetos na área da infância e juventude, tá bom? Ele é abastecido por transferências de entes públicos, multas relativas ao descumprimento de normas do ECA, por exemplo, a venda de bebida alcoólica para menores, quando é flagrada, a pessoa tem um processo, ela pode pagar uma multa. Se ela não respeita, por exemplo, a idade mínima de entrada e permanência em alguns eventos, ela pode ser condenada a uma multa. Então, esse dinheiro todo pode ir para o FIA. Tá? Além disso, ele é abastecido também por doações de pessoas físicas e jurídicas. Tá bom? E ele é obrigatório por cada unidade da federação, ou seja, cada município tem que ter seu FIA. O Estado tem seu FIA, a União também tem. Ele é previsto pela Constituição da República, também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei 4.320 de 1964, que são as normas gerais de direito financeiro, pela Resolução CONANDA 137 de 2010 e por várias instruções normativas da Receita Federal, além das leis municipais que o criam em cada município. O FIA é criado por leis de iniciativa do Poder Executivo em cada município. Deverá prever as fontes de receita, os objetivos e as finalidades. Depois, o Executivo, depois de criar a lei, ele deve expedir decreto regulamentando essa lei, certo? E ele é obrigatório em todos os municípios. Todos os municípios devem ter e fomentar o Fundo da Infância e da Adolescência. Quem faz a gestão do FIA é o CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então ele vai verificar quais são as prioridades daquela cidade. O que aquela cidade tem que precisa de atenção na situação, no amparo dos direitos da criança e do adolescente. Qual é o diagnóstico? O que precisa ser feito com prioridade? Nós já dissemos, os direitos da criança e do adolescente têm que ser protegidos com absoluta prioridade por todos, inclusive o CMDCA, que está lá exatamente para isso. Então ele deve entender qual é o problema principal da cidade ou quais são os problemas principais daquela cidade e usar esses recursos para tentar solucionar ou minimizar esses problemas. Então, o CMDCA, em relação ao FIA, ele deve utilizar da seguinte forma. Primeiramente, ele deve fazer um diagnóstico de quais os problemas aquela cidade tem, ou de quais os maiores problemas, os problemas mais urgentes, e como ele deve ser solucionado. Então, primeiro diagnostica, depois faz um plano de ação, ou seja, que ações vão levar à solução ou minimização daquele problema em quanto tempo. E depois o plano de aplicação, ou seja, exatamente a execução de tudo que foi diagnosticado e planejado. A aplicação dos recursos do FIA
deve se dar de forma organizada, ordenada, priorizando, né, o que o diagnóstico mostrar que deve ser priorizado. E é importante dizer, ela não deve, o dinheiro do FIA não deve ser utilizado para a manutenção dos serviços básicos oferecidos aos menores daquele município pelo poder público. Esse serviço básico, educação, saúde, ele deve ser feito com o orçamento próprio do município. O FIA deve vir para desenvolver, para financiar o desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, ou seja, excepcionais, extraordinários, não simplesmente ordinários, ou seja, aqueles que são necessários e são obrigação do município mesmo oferecer, certo? Isso dá um pouquinho de polêmica, mas tendo essa ideia, né, de que esse dinheiro deve ser aplicado o mais próximo possível do interesse desses menores e que ele não deve substituir o orçamento próprio do município para pagamento de despesas básicas ou simplesmente para apoio das entidades, né, do terceiro setor que prestam um serviço tão relevante, mas assim, aquele repasse mensal, anual que o poder público faz a essas entidades não deve, né, para manutenção delas de forma continuada, não deve sair do FIA, certo? Deve sair do orçamento próprio anual do município, certo? O FIA deve ser reservado para programas complementares e inovadores, certo? Eles têm várias outras formas de aplicação do FIA, mas basicamente é essa ideia de não substituir o orçamento próprio do município, porque o dinheiro que está nele, apesar, né, de poder sempre ser arrecadado mais, ele vai ser insuficiente para essa manutenção dos recursos básicos, né, do básico dos serviços que o município tem que prover. Um dado importante sobre o FIA é a possibilidade de nós, né, cidadãos daquele município, de fazermos a destinação de parte do nosso imposto pago em prol da política pública, né, das entidades do nosso próprio município. Então, quem declara imposto de renda, né, no formato da declaração completa, pode doar até 6% do total do imposto devido para o FIA da sua cidade. E isso é muito significativo, né? Pode parecer pouco, mas a soma desses poucos, que não é tão pouco assim, pode formar um montante muito considerável que pode mudar a realidade das entidades e da política pública da infância e da adolescência do seu município, do nosso município, dos nossos municípios. Vou dar um exemplo aqui. Supondo que uma pessoa tem o imposto de renda devido no total de R$7.000. A doação ao FIA pode ser feita até o dia 31 de dezembro do ano fiscal. No outro ano, até abril, a gente tem o prazo para fazer a nossa declaração, mas o imposto é referente àquele ano, né, aquele ano anterior, né, ao ano que é feita a declaração. Então, aquele ano tem um resultado de que a pessoa deve R$7.000. Né? Ele pagou retido na fonte, qual seja a situação. 6% de R$7.000 do total do imposto devido vai dar R$420. Esses R$420 ele pode doar para o FIA e ser compensado depois. Como é que funciona isso? Você doa, faz lá a doação, faz o depósito no FIA, pega o seu recibo e apresenta na sua declaração. Ah, mas eu vou pagar... Não, você só vai fazer um adiantamento. Aquela doação vai ser um adiantamento e você vai ser restituído daquele adiantamento seu. Você vai receber, você vai deixar de pagar se você tivesse que fazer um pagamento e você vai ter uma maior restituição se é o caso de você ser restituído. Ou seja, vamos supor que você tivesse que pagar R$1.000, né, a mais. Você já tinha sido retido na fonte de uma boa parte do que você devia no total e você ainda tinha que pagar mais R$1.000 para o imposto de renda, pessoa física. Então você vai pegar aqueles 420 que você já doou para o FIA e subtrair daqueles 420, daqueles 1.000. Ou seja, você vai pegar tudo que você devia, ainda que você tinha de acerto final com o fisco, e descontar o valor que você já doou para o FIA, até o limite de 6%. Então, se você devia ainda 1.000 na declaração final de ajuste, e você já doou 420 para o FIA, você faz 1.000 menos 420 e faz o depósito do seu imposto, certo?
Ah, mas eu tenho restituição. Não há problema algum. Se você, por exemplo, tivesse uma restituição de R$500 para receber. Ah, eu fiz a doação dos mesmos 420 para o FIA, no ano até o dia 31 de dezembro, dos 6%, que é o limite de 6% do que eu devia. Então eu vou receber os 500 mais os 420, vou receber R$920. Então não há uma doação do seu próprio dinheiro, há um adiantamento, né? Há uma canalização do que você já ia pagar para o governo em prol da entidade do seu município. Isso é muito interessante. As pessoas jurídicas também podem fazer isso, só que podem fazer na proporção, no percentual de apenas 1%. As pessoas físicas, então, podem fazer de até 6%, se feito durante o ano fiscal respectivo, e de 3% se feito posteriormente ao dia 31 de dezembro, ou seja, já no ano da declaração de ajuste, até a data da declaração de ajuste, você pode doar também ao FIA, só que daí no percentual máximo de 3% e não 6%. E esse é um trabalho muito importante de conscientização que o CMDCA deve fazer, né? E com a ajuda dos parceiros aí da agenda, né, Canastra Sustentável, quero crer que esse seja um objetivo muito importante, né? Vou fazer uma consulta aqui rápida a um site que se chama fia.cnm.org.br. A página interna, daí escrita, confira o potencial de arrecadação do seu município. No município de Piuí, por exemplo, na data de hoje eu fiz essa consulta, o potencial de arrecadação de 6% nós teríamos de doações pessoas físicas para o FIA por ano, R$ 917.636,33, certo? E o que a gente teve no ano de 2019? Nós tivemos 31 doações e um total arrecadado de R$ 36.706,95, ou seja, nós temos ainda um potencial de crescimento de quase R$900 mil, mais de R$850 mil. E esse dinheiro transforma a vida de Piuí, transforma a vida de qualquer cidade, né? Através simplesmente de uma organização fiscal. Ou seja, não é um dinheiro que você está doando, é um dinheiro que você está direcionando, que de qualquer forma você vai ter que pagar na forma de imposto. Só que ao invés de você pagar um imposto que você não sabe onde você vai aplicar, onde vai ser aplicado, você escolhe o local de aplicação. Você escolhe que ele vai ser aplicado em projetos e programas para a infância e para a adolescência dentro do seu município. É espetacular, né? E é simples. Só perguntar para o contador como faz e ele vai saber. Tá? O Ministério Público está aqui para ajudar, as entidades com certeza vão poder ajudar, e com certeza, né, a Agenda Canastra Sustentável vai fazer também essa conscientização e essa facilitação, tá bom? Então pense nisso, faça isso.